Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco mais uma vez. Hoje são 27 de outubro de 2021. Nesta quarta-feira eu queria dar continuidade à série de mensagens que nós começamos esta semana. Nós estamos falando sobre a história de alguns personagens bíblicos e que nós possamos tirar lições para as nossas vidas através da história da vida de alguns homens que Deus escreveu, que Deus determinou como deveria ser. No primeiro dia nós falamos sobre a história da humanidade, como tudo começou. No segundo dia falamos sobre a história de Abraão, o pai de uma grande nação. Ontem nós falamos sobre a história de Jonas, um homem que talvez pensasse que a história dele teria terminado ali, mas aí não terminou, porque o homem não pode colocar um ponto final na história de ninguém. Aqueles homens que jogaram Jonas no mar, talvez pensassem que Jonas ia acabar com a história dele, com a vida dele. O peixe engoliu Jonas, né? Então a gente percebe que a história não termina do jeito que alguns homens pensam que terminou. Talvez o próprio homem pensa, acabou minha história, mas Deus tem uma história bonita para cada um de nós, Deus tem um propósito para as nossas vidas. E hoje eu queria falar sobre uma das histórias que eu acho muito bonita na Bíblia. Tem muitas histórias boas que nós possamos tirar lições para as nossas vidas, mas a história deste homem é uma história de perseverança, de humildade, de perdão, de fidelidade com Deus. Este homem chama-se José. Tem pessoas que dizem José do Egito. Eu digo que é José de Israel, José filho de Jacó. A história de José é muito interessante. Ele passou por cada situação que talvez a pessoa pensasse assim, pronto, a história de José talvez acabe aí, né? Começa quando os próprios irmãos de José vendem ele como escravo. Talvez os irmãos dele pensassem assim, pronto, vamos dar um final na história de José. Vamos vender ele e dizer para o nosso pai que José foi devorado pelo animal. Até o próprio pai, Jacó, pensou, né? Pronto, acabou a história do meu filho. E Jacó amava muito José, né? E a primeira fase da vida de José é essa daí, quando ele é vendido pelos próprios irmãos como escravo. E depois José é caluniado pela esposa de Potifar. Ela caluniou José e José foi colocado na cadeia, foi preso. Talvez José pensasse, ou algumas pessoas pensassem, pronto, a história de José termina aí, ele agora está preso, não vai mais sair. Mas não termina aí a história de José. José, depois que sai da cadeia e vai decifrar o sonho de Potifar, e aí começa uma nova vida para José, uma nova história. José agora vai administrar 7 anos de fartura e 7 anos de seca que vai acontecer ali agora no Egito. E Potifar deu muita autonomia e autoridade para José administrar. José se tornou governador do Egito. E depois José, como governador, ele consegue ajudar muita gente, inclusive os irmãos dele que vendeu ele. E quando os irmãos dele chegam lá, né, para falar com José, que não reconhece, né? Mas José reconhece os seus irmãos. E aí a história de José é uma coisa bonita, porque no final ele demonstra perdão, humildade, perseverança, acima de tudo, honestidade, fidelidade a Deus.
E aí José reconhece os irmãos, faz um banquete para eles, chama o pai dele e convida toda a sua família para morar ali perto dele. Depois de tudo que José passou, né? Foi traído, caluniado, preso, julgado. Porque algumas pessoas querem tirar a outra da vida dela, da história dela, a qualquer custo, caluniando, julgando, quer tirar da história da vida. Mas José não nasceu para ser escravo. José nasceu para ser governador. Não é o homem que vai destruir ou colocar um ponto final na vida de ninguém, porque a história que Deus tem preparado para cada um de nós é bonita, perfeita, agradável. É um final feliz. Não é como alguns homens desejam, porque talvez tenha homem que deseja o fim do outro, né? Excluir da vida, excluir da história, como os irmãos de José fizeram com José. Aquela mulher também que queria ficar com José, José não quis. Aquela mulher colocou José na cadeia. Então é assim, tem pessoas que querem acabar com a vida do outro. Mas Deus não permite. Deus não permite, porque Deus tem uma história bonita para cada um de nós. Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas que julgam, que querem excluir, que querem fazer com que ela seja excluída. Mas nós não somos excluídos do propósito de Deus. Deus tem um propósito para cada um de nós. E Deus cuida de nós. Deus cuida de cada um de nós. Deus cuida de mim. Deus cuida de você. E é um cuidado especial. Então a história de José é algo extraordinário, muito bonita de se ler, de se aprender e de se praticar. Porque nós passamos por situações difíceis da nossa vida, mas não é por causa disso que nós vamos baixar a cabeça, caluniado, julgado, criticado. José passou por tudo isso, mas no final ele traz toda a sua família para perto dele, inclusive aqueles que traiu ele, aqueles que vendeu ele como escravo. E José mostrou como é que se faz. Que Deus nos abençoe, que nós possamos aprender com José. E amanhã nós temos uma nova história de um novo personagem. Se Deus quiser, nós estaremos aqui contando a história de mais uma pessoa para a gente aprender, para a gente tirar lições para as nossas vidas. Espalhe essas mensagens de histórias bonitas, mensagens que vai ao encontro do nosso coração. Até amanhã, se Deus quiser e Ele nos permitir, nós estaremos aqui. E o povo de Deus diz: amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.